Olá, como vão vocês? Que alegria estar aqui de volta depois de um tempão, não é mesmo? Eu tive um período assim com muitas atribulações de trabalho, de correrias, e acabei ficando sem o tempo hábil de dedicação para o programa, que eu tanto gosto. Então, eu passei por uma experiência tão significativa e eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, você que está aqui conosco vai conhecer uma pessoa muito especial, a terapeuta corporal Clarice Mendes. Ela vai trazer um assunto para a gente tão interessante e eu passei por essa experiência. Isso me trouxe assim, uma coisa tão bacana, tão importante, de saber que eu, sendo observada, né, através dos olhos dela e com a técnica com que ela trabalha, pude perceber, né, e agradecer ao universo pelo corpo que eu tenho. Então, muitas vezes a gente reclama do corpo, a gente está insatisfeito, mas o corpo traz características nossas tão importantes. E eu até dizia para ela o quanto que eu estava feliz de ter aquele feedback dela. Por que que eu sou tão feliz naquilo que eu faço? Né? Então, eu fui projetada para fazer o que eu faço. E aí você vai descobrir, né, através de tantas experiências, de um saber tão rico que essa moça tem, que essa terapeuta tem, que essa menina, porque é tão linda, né? Essa menina tão jovem, carregando uma bagagem tão rica e que pode ajudar você a perceber-se, né? E a gostar de quem você é. Então, a minha experiência com esse trabalho foi rica no sentido de eu ter condições de perceber os traços que me fazem ser e estar neste mundo. Vem para cá, então vamos ouvir Clarice Mendes. Seja muito bem-vinda, Clarice. É uma alegria receber você aqui no nosso canal. Depois de tanto tempo sem a gente poder retomar esse trabalho que eu tanto amo, então, você Sim, vai reestrear o nosso programa depois de 2 anos de canal. Olha que olha coisa que, linda. que prazer, que responsabilidade, né? Quero primeiramente agradecer o convite de estar aqui, né? Me apresentando essa ferramenta aí, mais uma, né? Que agrega nesse autoconhecimento, dessa aceitação de quem nós somos, desse entendimento que nós somos um todo, né? Sim, Que isso é sim, muito importante. Então, exatamente. antes da gente entrar, né, no assunto, eu vou me apresentar, contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, Por né? favor. Como a Marta falou, eu sou a Clarice, né? Sou terapeuta corporal, estou estudando psicanálise, né, atualmente, que está agregando muito para mim. Mas antes disso tudo, antes de entrar neste caminho que, né, do autoconhecimento, do mais humano, eu sempre me identifiquei muito com isso, né? Eu sempre da terapia, da pessoa, sempre fui aquela menina que escutava os amigos, sabe, aquela conselheira que sempre dava ouvido. Então, eu acho que eu sempre tive essa percepção, esse cuidado, essa escuta, né? E que no decorrer da vida eu me tornei mãe, passei por os processos, inclusive eu passei por um que eu me formei em estética também, né? Pelo Senac, eu sou formada em estética, antes mesmo de começar a trilhar o caminho das terapias. E o que eu percebi nesse processo que me enriqueceu muito é que ali mesmo eu já lidava com as pessoas, eu já ouvia as pessoas, e eu percebia que quando alguém entrava ali na minha sala, né, para fazer um procedimento, já acontecia uma confissão, já acontecia um acolhimento, né? E a gente percebe o quanto as pessoas não têm uma consciência corporal, que elas estão muito insatisfeitas com o corpo, e como aquilo gera um conflito, né, interno dela, uma insegurança, porque as pessoas muitas vezes elas não se percebem as potencialidades, o quanto aquele formato daquele corpo diz, né, para ela. E Sim, depois, sim. que eu, né, comecei o meu processo pessoal e entrei também para me formar analista e tudo, eu percebi a ligação disso na época que eu trabalhava com estética, né? E de uma certa forma eu já tinha uma escuta ali das pessoas, porque, né, eu ouvia muito.
ali não era só um procedimento estético, era um momento que a pessoa se entregava, era o momento dela, né? Então eu já vinha aí nessa construção pessoal. E aí, em dado momento, eu já na minha busca pessoal também, de resolução de conflitos, de autoconhecimento, querendo me entender, eu me deparei com uma abordagem que é essa do corporal, né? Que é do corpo explica você. E eu me encantei pela aquela abordagem, porque eles estavam mostrando. E eu, antes de tudo, passei pelo processo, né? Processo de análise corporal, de mentoria, do conhecimento do meu corpo. E quando eu me vi, aquela pessoa falando sobre mim, sem me conhecer, eu falei, gente, que perfeito! Meu corpo diz Imagina. exatamente como eu sou. A Marta passa por essa experiência, né? É muito incrível. E aí eu falei, não, eu preciso agora eu já passei pelo processo, que é muito importante a gente conhecer o processo antes Uhum. de a gente realmente, né, colocar adiante isso. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer, dar continuidade, quero levar isso para as pessoas, porque é muito maravilhoso, né, é muito incrível esse conhecimento e essa consciência corporal, né, que nossa mente, nosso corpo, desde sempre, é uma ligação constante. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória aí de como eu criei. E agora, na psicanálise, que está sendo outra paixão, que é maravilhoso. Então, quando eu acho que a Marta sabe disso, né? Quem trabalha com terapia, com as pessoas, a gente sempre está buscando mais ferramentas para ajudar cada vez mais as pessoas, né? É verdade, é verdade. E aí, Clarice, assim, você vê como a nossa consciência é fantástica, né? Você foi começando pela estética, sentindo as dores marcadas nos corpos daquelas pessoas, não é? Assim, toda a Sim, tensão que a gente vive fica tudo no corpo. Então, o corpo é que carrega tudo e é o corpo quem faz, né? Sem um exatamente. corpo, a gente não tem o que fazer, né? Sim, A nosso gente não pode viver veículo. só, exato. A gente não vive só da ideia, do pensamento, né? A gente vive da Sim, ação e da realização que o nosso corpo faz. E o quão importante é isso, né? E aí até me fez lembrar do Dr. Hernani Guimarães. Ele concebeu a ideia do MOB, né? Modelo Organizador Biológico. Quer dizer assim, então a nossa mente ela vai criando o nosso corpo para aquilo que é necessário para a gente viver bem aqui na Terra, né? Para a gente participar da vida com alegria, com espontaneidade, com realização, né? sim. Então isso é Uhum. maravilhoso, isso me trouxe assim um olhar para esta questão, né? Principalmente olhando para mim, que foi Sim. fantástico, do quão é importante as pessoas terem noção do que elas carregam como formato, né? Não Sim. existe corpo feio, existe corpo mal Não. cuidado, não é verdade? Exato. Então, Não assim, o quanto é existe, importante. Pode falar, por favor. não existe o certo ou o errado, o ruim ou bom, ou feio ou belo. Exato, É ali o nosso corpo, é o que você falou, é nossa casa, é nosso instrumento. Então é importante sim, o que você falou, é mal cuidado. Então é importante sim ter esse cuidado, né? Esse carinho com o corpo. Né? Isso é exato. muito A palavra exata é carinho, é amor, é gratidão pelo corpo que você importante. tem, né? Sim, Mas aí, exatamente. Clarice, eu quero que você comece contando para nós, né? O que é análise corporal? Porque a gente fala análise corporal, dá a impressão que fica só olhando para o corpo, né? Mas o que É, é análise corporal? Conta para a gente, para quem está nos ouvindo aí, que talvez tenho certeza bom. que eles estão bem interessados. Sim, é incrível. Então, a análise corporal é um processo terapêutico, né, que tem como base o formato do corpo. Mas eu vou falar um pouquinho da parte histórica também, que é importante, porque não veio do nada, né? Isso veio lá com William Reich, que é um psicanalista médico, que era, inclusive, um dos discípulos de Freud também. Então, ele é dessa época ali, dos estudos do inconsciente, de tudo isso. Então, ele já tinha essa base. Mas, em dado momento, ele deu uma desvinculada, por quê? Porque ele percebeu que não é só que a gente manifesta essas emoções atuais no corpo, né? Que é só igual na época da histeria que tinha, das dores sintomáticas, não era só isso. Nosso corpo também carrega informações da nossa infância, do desenvolvimento, né? Então, é como ele percebeu um padrão comportamental nas pessoas com estruturas corporais semelhantes. Então, ele se aprofundou nesses estudos, né? Então, ele passou
para uma terapia mais corporal, não tanto só da fala, do inconsciente, que era mais a linha freudiana, né? Então ele passou mais para o corporal e foi se dedicando os estudos a isso. Então ele foi observando estruturas corporais, ele foi desenvolvendo os traços de caráter, que eles são formados, a gente vai falar um pouquinho depois deles, né, que são formados desde o útero materno, né, desde que a gente está no útero da mãe, até lá os 5, 6 anos de idade, então a formação dos traços de caráter, e que nessa formação a gente vai ganhando características mediante as nossas vivências, emoções, percepções. Então, a gente ganha características corporais, não só no inconsciente, né? Mas no nosso corpo. Essa constante relação mesmo, né? Mente e corpo, completamente conectados e relacionados. Olha que importante isso. Olha quanto é importante a gente saber isso. Sim, né? então, e aí a análise corporal, essa que é da pontuação do corpo, a gente faz do corpo inteiro, né? Cabeça, tronco, o corpo inteiro mesmo, a gente analisa. Ela, atualmente, é como se fosse a base ao Wilhelm Reich, né? Que é os traços de caráter. Tem aí também da bioenergética, né? Que é a questão da consciência corporal, que é mais lidando com as tensões corporais, respiração. E também tem um pouquinho de sistêmica aí, porque a gente, na verdade, são teorias que se encaixam e se conectam. Mas o princípio aí são dos traços de caráter e do formato do corpo, que vem de Reich, né? Então, essa é a análise corporal, quando a gente faz ali no processo terapêutico, né, como base, o formato do corpo que vai acessar nossa história, nossos conflitos, né? Ou seja, uma série de informações que vai dar entendimento para a pessoa, uma consciência corporal de quem ela é. Olha que importante isso, né? Eu acho interessante que, assim, às vezes a gente fala, ai, tô barriguda, tô gorda, tô magra demais, né? Tô torta. Gente, isso é uma característica, né? De Sim. cuidados com o corpo. Se a gente não cuidar, é qualquer coisa na nossa vida, assim, se a gente não cuidar, ele não fica bom, não é? Sim, sim, Então, e isso é aí, importante. e o que você falou é interessante, que a gente vai falar dos traços de caráter, porque eles têm características, por exemplo, uma ligação interessante que tem. Nós somos os 5 traços de caráter combinados, por quê? Porque todos nós passamos pelas 5 etapas, né? Uhum. E o que difere de uma pessoa ter um traço mais predominante ou não é o que ela viveu nessa fase da vida, se foi, entre aspas, mais assim, como eu posso explicar, não traumático, mas aquela percepção foi maior, o impacto do que ela viveu naquele momento da fase oral, por exemplo, teve um impacto maior sobre ela. Então, essa pessoa vai ter uma oralidade aí mais predominante. E as pessoas orais são mais arredondadas, né? Elas têm características arredondadas e são pessoas que têm uma predisposição maior a engordar-se. Por quê? Porque existe uma fixação na fase oral. Então, quem tem oralidade alta está em sofrimento, o que ela vai fazer? Comer por coisas na boca, né? É aquela fixação na fase oral. Que é o prazer, né? É É trazer o prazer prazer. para a sua experiência, né? Existe uma falta, né? E ela vai Uhum. querer preencher essa falta que ela não entende, né? Ela vai colocar. Então, tem essa característica, né? Da A fase gente pode até oral. dizer assim, que tem um bebezinho dentro da gente que quer, né, algo Exato. gostosinho para poder dar conta de Exato. viver, É né? exatamente isso, exatamente. É muito interessante isso. Agora, sim, Clarice, eu gostaria que você me contasse um pouquinho, né? Que traços são esses? Quais são as características que são observadas numa análise corporal, dentro desses Sim, traços? sim. Os traços, né, como eu tinha citado, são 5. Né? Uhum. Eu vou falar o nome deles, mas alguns nomes não têm a ver com patologias, transtornos, tá? Foi só mantido mesmo lá da literatura que ele colocou, e Sim. alguns nomes têm relação, sim, com lá a psicanálise mais freudiana, que possui um pouco de relação, mas é só para exemplificar.
Então, são os 5 traços de caráter que eles acontecem desde o útero materno, né? E é importante eu falar aqui, frisar também, que os traços, eles se formam quando? No mesmo momento do desenvolvimento infantil, desde o útero, e ao mesmo tempo que está ocorrendo a mielinização do nosso sistema nervoso. Então, é emocional e biológico, porque ocorre no mesmo momento. E é isso que vai dando as características corporais, né? Específicas. Então, o primeiro traço que é formado é o traço esquizoide, que é o primeiro, que é aquele do mundo uterino, né? Aquele que é mais mental. Então, a pessoa que tem uma predominância, por exemplo, desse traço de caráter, é aquela pessoa realmente mais mental, mais racional, né? Porque o que aquele feto, aquele bebezinho do útero materno pode ter sentido, né? Ele ali sem entender direito, porque é só um bebezinho ali dentro, só que ele sente, ele já tem percepções, né? Ele recebe estímulos. Então, se ele percebe que o útero da mãe está mais geladinho, está mais quentinho, está mais rígido ou não, porque no mundo externo acontecem coisas com a mãe. Então, às vezes ela está num momento tenso, às vezes ela passa por uma situação difícil, né? Só que o bebezinho lá dentro não sabe. Então ele acha, nossa, tá frio, tá tenso aqui, eu acho que eu tô incomodando, não sei, vou ficar aqui quietinho, não vou mexer muito para não incomodar, Isso né? cria inclusive, assim, uma possível sensação de rejeição, né? É como se a Isso mãe é a tivesse, palavra. né, rejeitando o bebê, e é só uma situação externa que Você usou recai a no corpo palavra dela, certa. né? Você usou a palavra certa, tanto que todo traço de caráter se desenvolve como se fosse um mecanismo de defesa. Então, ele se protege daquela dor. Então, por isso que ele cria essas características, para se proteger. É importante lembrar que, por exemplo, você falou de rejeição, é justamente essa dor do traço esquizoide. Se sentir rejeitado, ter esse medo de ser rejeitado. Então, uma pessoa que está com uma dor assim, é porque ela não quer incomodar, né? E várias outras coisas que levam a isso. Mas junto com isso, existe uma potencialidade incrível, né? Uma potencialidade maravilhosa de cada um desses traços. Do esquizoide mesmo é aquela questão mais de imaginação, de criação e várias outras, né? Se for começar a falar aqui, a gente não acaba uma hora. Então, a gente vai passar pelo segundo traço, né, formado, que é a oralidade, o traço oral, que é ali na fase mesmo de amamentação, né, que o bebê vai conhecer o mundo pela boca, né. Então, ele vai pôr tudo na boca. A fase oral é esse contato com a chupeta, com o seio materno, com a mamadeira, com coisas. Então, é a fase da oralidade, né. E as características desse traço são aquelas características mais arredondadas, né. Tanto uma pessoa não precisa ser exatamente acima do peso ou não, não necessariamente ligado com isso, tá? São formas arredondadas mesmo, no corpo que a gente vê. Ombrinho mais caído, no olhar, tem várias características, né? Que a gente encontra ali. Posso fazer uma pergunta que me ocorreu agora? Nessas características, tem alguma coisa assim de baixa autoestima que isso venha a se desenvolver ao longo da vida? Porque quando você fala esse sono Tem, caído, né? Essa coisa mais. tem sim. Que o que a gente percebe, por exemplo, na oralidade, todos vão ter esse problema de baixa autoestima, cada um à sua forma, né? A oralidade, você percebe assim, uma pessoa que tem esse traço oral em maior predominância, ela vai oscilar, assim, uma pessoa que oscila muito entre os extremos, 880, aquela pessoa que precisa muito da aprovação dos outros, de companhia, né? E aí tá sempre em busca disso, né? Então ela precisa, então é relacionado assim, o oral, talvez nem tanto, mas todos passam por isso, né? A sua maneira. O traço esquizoide mesmo, se a gente vê na linguagem corporal, aquela pessoa que é mais fechadinha assim, ó, sabe, mais fechadinha, você vai ver que ali. E aí, a gente relaciona
pode ser de várias maneiras a baixa autoestima, porque, né, por exemplo, uma coisa legal que me ocorreu agora, né, de falar. Uma pessoa que tem uma predominância desse traço esquizoide, por exemplo, se ela não é valorizada pelas ideias que ela tem, pela criação que ela tem, ela vai se sentir desvalorizada, sem coragem de colocar para o mundo aquelas grandes ideias que ela tem. Então, isso vai gerar o quê? Uma insegurança, Sim, sim. uma baixa autoestima, um medo, uma rejeição, né? Então, de cada traço, de alguma forma, de uma determinada maneira, vai sentir isso, né? Essa baixa autoestima, Muito né? bom. E aí a gente falou da oralidade, aí depois a gente entra no terceiro traço que é formado no nosso corpo, que é na fase que a criança começa a interagir mais com o mundo, né? Que ela começa a perceber que não só o pai e a mãe ali, a família ou os cuidadores, são outras pessoas. Começa a ter mais controle do corpo, começa a interagir, que é o traço de caráter psicopata, que não tem ligação com transtorno, é só o nome mantido mesmo, né? E esse traço, ele é caracterizado assim nessa fase, né? É a fase, vamos dizer assim, da negociação, que ele começa a aprender a dar alguma coisa em troca porque ele vai receber, ele começa a perceber que existe ali, entre aspas, não um jogo, mas uma troca entre os pais, e os pais acham bonitinho quando ele faz tal coisa, a criança. Aí ele pensa, meus pais gostaram disso, vou repetir porque eles gostaram. Sim, Pensamento da criança, né? Então, nessa fase, quando começa essa percepção, né? Então, são aquelas pessoas que são, você percebe que tem um tronco mais maior em relação às pernas, aspectos triangulares no corpo, um olhar mais avaliador, né? E são aquelas pessoas super negociadoras, líderes, algumas características, né? Tem a liderança, tem a questão de ser, eu não me fugiu a palavra, mas é articular. Sabe aquelas crianças que você já percebe que consegue articular tudo, dar um jeito para tudo? Acha uma negociadoras, solução, né? acha uma solução para qualquer coisa, sabe? Tudo tem uma solução. Então, essa é uma das características desse traço, né? E aí a formação desse traço, né, está bem perto ali da fase também do desfraude, da fase anal, que já entra a formação de outro traço, que é o traço masoquista, e está junto com a fase anal ali, né, do desfraude. É a fase do desfraude, a criança está aprendendo a controlar os esfíncteres, né, de fazer cocô na hora certa, de segurar ou não. Então, é nessa fase que ela começa a perceber que ela tem esse controle ali. E aí, é aquela questão de aprender a fazer na hora certa, na hora errada, às vezes faz na hora errada, aí o pai, a irmã, ou a mãe, dá uma bronca naquela criança, aquela criança se sente o quê? Com medo, ela contrai. Ela fica com medo de fazer o quê? Coisa errada na hora errada, né? Aí surge esse traço marcante nessa fase, né? São aquelas pessoas que são mais resilientes, que têm o corpo mais quadradinho, mais troncudinhas, são pessoas que executam coisas com perfeição, né? Entre algumas características aqui desse traço de caráter. E aí a gente segue agora para a formação, que é do quinto traço, que é o traço rígido, que aí ela na fase já da sexualidade, aquela fase que entra a genital, né? Que essa criança começa a perceber o mundo em pares, né? Papai e mamãe, vovô, papai, começa a perceber a triangulação, né? Que na psicanálise a gente fala do complexo de Édipo nessa mesma época, né? Então, é nesse momento que a criança vai perceber ali, né, o mundo em pares, e aí ela percebe assim, poxa, eu não tenho par, preciso, né? Achava par não, a criança começa a querer entrar naquele triângulo, como se fosse um triângulo mesmo, né? Papai, mamãe e eu. Sim, sim. Começa essa percepção do mundo em pares e começa aqueles conflitos todos que a gente, né, na psicanálise a gente estuda isso a fundo também. E, mediante a isso, a percepção dessa criança, dependendo, né, de como ela passa por essa fase, ela vai ser aquela
aquela criança, aquele adulto um pouco mais competitivo, aquela criança, aquele adulto que vai querer ser perfeito absolutamente em tudo. Querendo perfeição a todo custo. E isso vem, rigidez, a gente até remete a isso mesmo, aquela pessoa que não, tem que dar conta de tudo, tudo perfeito, tem que ser, porque senão eu não vou ser escolhido, eu não vou ser o melhor, né? Mais ou menos isso. Então, isso gera aí também muitas tensões. Aquelas pessoas que estão prontas para ganhar, porque elas não querem ser a ponta fraca lá do triângulo, né? Porque teve essa percepção ali nessa fase. Então, esses são os 5 traços de caráter que são formados. Eu falei algumas coisas, algumas características, né, de como elas ocorrem, tudo. Então, todos nós passamos por isso. Alguns traços em mais predominância, outros menos predominantes. Isso vai depender de qual vivência cada pessoa teve naquele momento, qual a percepção que ela teve, como isso foi registrado para ela, né? E ouvindo você dizer assim, estou dizendo até dentro da minha experiência de consultório, né? A pessoa que é tão perfeccionista, às vezes ela não participa de nada para não correr o risco de ser julgada. E ela perde tantas oportunidades na vida com medo desse julgamento do outro de não ser a melhor. Sim. Né? Então, isso traz muitas situações de insatisfação na vida. Muita, essa é uma característica muito que a gente estava falando do último traço, também, outros também têm isso, mas a rigidez tem mais, que eles se exigem muito, né? Eles querem E nem perfeição. sabe, às vezes, por que está se exigindo tanto. Não sabe, mal sabe que tem uma explicação e o corpo vai explicar também, né? Uma Olha das que formas da pessoa interessante, hein? entender, sim, está gravado ali, né? A gente pode ter uma coisa também legal de falar, é que a gente não é, a gente passa pela formação do 5, então uma pessoa nunca vai ser um traço só, entende? Então ela nunca vai ser. Então ela vai ser a combinação deles, é isso que vai explicar muitos conflitos que ela pode estar vivendo, situações que ela nem entende porque alguns ambientes são tão desfavoráveis para essa pessoa. O que eu vejo também é que muitas pessoas vão remando contra o que Sim, ela é. E como isso causa dano, né? exato. Não adianta uma pessoa que, por característica natural dela, é uma pessoa que é um pouco mais lenta, um pouco mais cadenciada, uma pessoa que não tem tanta agilidade, mas porque ela é assim e ela tem outras potencialidades, outras potências nela. E ela querendo, e naquela loucura, não precisa acompanhar, né? É que a nossa vida atual, a sociedade está exigindo isso. E como isso está adoecendo as pessoas? E elas não, Exatamente. né? E elas não entendem por quê. Porque ela não funciona daquela maneira, É verdade, é né? verdade. Ela fica forçando isso e fala, nossa, e às vezes acha que o problema é com ela. Mas não é, gente. Você é a solução por entendimento, né, que você precisa. A gente fica Exatamente. lutando com isso, falando, nossa, tem alguma coisa de errada comigo, eu sou uma pessoa assim, assada, não é possível. Não, E a né? gente vê, né, inclusive as crianças, né, na escola, cada uma tem uma característica. E Sim. elas têm que estar colocadas dentro de uma caixa e tem que funcionar todo mundo igual, todo mundo no mesmo tempo. Como isso adoece, né? Exato. Então, assim, a gente entende que a escola tem um programa a cumprir, mas se não olhar para a criança dentro das características dela, eu acho que essa análise deveria fazer parte, né, do programa da escola, Sim, né? sim. Porque se ela não tiver atenção dentro da necessidade dela, ela não vai render nada. Não é porque ela é incapaz, é porque ela não tem aquele ritmo, Não tem. Cada né? pessoa tem Então, um isso é ritmo, importante, né? Isso é muito totalmente. rico, eu penso, né? Até por isso que eu quis te trazer. Eu acho que é um assunto muito rico Sim, para que pais, educadores, terapeutas, né, possam ter acesso a esse conhecimento e poder sim. perceber como é que o seu aluno, o seu filho, o seu cliente funciona. Isso vai Porque de, colaborar muito, né? porque, de uma certa forma, a análise corporal é uma ferramenta que, entre aspas, de uma maneira mais rápida, você consegue ter
como se fosse um diagnóstico de funcionamento, né? Uhum. Não vai, um processo um pouco mais rápido, só a análise em si, mas que você já consegue ter ali, poxa, aquela pessoa funciona daquele jeito, então eu não posso exigir que ela cumpra isso dessa É maneira, verdade, é verdade. né? Assim é com as crianças, assim é no trabalho, você vê no trabalho as pessoas adoecendo, tendo vários problemas, né, aí, É verdade. porque como elas são exigidas de maneira igual, e gente, não é possível, né, isso, não tem como, É verdade. E outra, né? né? Assim, a pessoa acaba exigindo tanto dela que na hora de fazer aquilo que é o boom do trabalho dela, ela fracassa. Ela tá esgotada, já. Ela está esgotada, dá um estado de tensão tão grande que dá branco. Dá pra... Né? Eu vejo assim, muitos clientes falam para mim, mas na hora deu um branco. Eu não consegui fazer a minha reunião em inglês, eu não consegui fazer isso. Que eu sou expert no assunto, mas chegou na hora, falhou. Né? Por quê? Porque é uma exigência de cumprir aquilo que igual a todo mundo faz, do jeito que todo mundo faz, né? Cada um vai ter a sua forma de fazer. Vai fazer, vai cumprir o trabalho, mas do seu jeito, do seu ritmo, No seu né? ritmo, E não é o exatamente. ritmo do preguiçoso, como todo mundo fala, né? É o Uhum. ritmo de quem tem uma observação diferente, uma observação mais ampliada, vamos dizer. Né? Então, até que tudo se encaixa, é muito pessoal, né? Então, é É muito importante a emocionante. gente olhar isso também, né? Eu falo Muito sempre isso para meus importante. clientes: respeita o seu ritmo. Se você não Sim. respeitar o seu ritmo, não vai acontecer. E se Uhum. acontecer, vai acontecer do jeito que você não quer que aconteça, né? Sim. Então, isso é muito importante. Muito bem, Clarice, eu queria fazer uma outra pergunta, né? Qual o motivo que levou você, dentro desse universo da análise corporal, estudar psicanálise? O que você acredita que foi assim que alinhou essas duas práticas, esses dois Bom, conhecimentos? primeiro que elas se complementam muito, né? Agrega muito uma Uhum, outra. E segundo, porque eu queria mais ferramentas para ajudar as pessoas, mais uhum. conhecimento, porque a análise corporal sozinha ela já é incrível, é maravilhosa. Só que para eu conseguir aprofundar ainda mais naquela questão existencial, ainda mais desatar os nós ali emocionais, precisava de mais informação, precisava de mais conhecimento, mais ferramentas, né? Porque ali as duas técnicas, elas são feitas separadamente, sim, Uhum. né? Análise corporal e as sessões de psicanálise. Porém, eu vou ter um olhar diferente. A pessoa na minha frente, ela pode ter dificuldade para falar e pelo corpo dela, eu posso entender por quê. Sem ter feito uma análise corporal. Poxa, aquela pessoa, ela tem medo de ser vulnerável, ela é mais racional, mais desconfiada. Então, vamos ter um trato diferente ali, né? Sem eu falar para a pessoa. Sim, Vamos ter um sim. trato diferente. Então, eu vou ter uma consciência mais do todo, né? Não só da fala da pessoa, que é muito importante, mas sim do que o corpo dela está me dizendo também, né? E se a pessoa vier fazer comigo só uma análise corporal, que são ali é um processo mais curto, né? Não é tantas sessões igual a psicanálise, eu vou conseguir ter uma escuta mais qualificada, conseguir ter observações melhores e vou conseguir, sim, naquele momento entrar em questões mais profundas, Sim, sim. né? O que antes eu tinha um pouco mais de limitação, não tanta segurança. Então, com esse estudo mais aprofundado, eu consigo ter uma escuta, né, de todo esse conhecimento psicanalítico e do corpo dela. Então, é um encontro para mim maravilhoso, foi perfeito, porque é o que a gente fala. A psicanálise, né, é a cura pela fala, mas e a linguagem não verbal, Exatamente. né? E É. a linguagem não verbal ali no conjunto da obra, que
E assim, a análise corporal é o formato, mas a gente vê também postura ali. Sim, claro. E eu vou ver uma pessoa que é oral e não consegue manifestar emoções, opa, tem alguma coisa errada aí. Entende? Que uma pessoa oral, extremamente emotiva, que não está conseguindo liberar emoções, ela está no sofrimento. Exato. E esse olhar é tão interessante no sentido de Sim, existe um atendimento personalizado, um sim, acolhimento, porque ninguém vai procurar terapia porque está feliz da vida. sim, Todo mundo que vai procurar um trabalho terapêutico é porque existe dentro dela uma dor. exato. Guardadas as devidas proporções, as dores são os que movimentam levar uma pessoa ao consultório terapêutico. E Sim, quão rico é ela poder ser acolhida, né, e compreendida. Isso é sensacional, porque esse é o verdadeiro trabalho do terapeuta, né? exato. É ter essa conexão ali e você entender. Uma pessoa vai ser mais racional, mais prática, sim. Outras, não sei, vão precisar mais desse acolhimento. E se uma Uhum. pessoa que é ali predominante, emotiva, e se eu chegar de uma forma muito dura e seca com ela, não vai funcionar esse processo, É verdade, né? sim, Não sim. vai funcionar. Ela vai se fechar, ela não vai mais querer. Então, é ter esse olhar. Então, a análise corporal proporcionou para mim um olhar muito afinado para isso, né? Muito afinado. Então, esse encontro de técnicas incrível, assim, só veio, eles agregam um ao outro, Exatamente. né? Mesmo que eu faça eles separadamente, eles vão sempre se agregando. Mas o conhecimento está num lugar só, né? Você faz É, separado, mas o conhecimento vai para o mesmo arquivo, sim, a gente né? leva junto, né? Exato. E outra, quando a gente vai se descobrindo também no estudo, né? A gente vai se descobrindo. Nossa, Como você falou assim, maravilhoso. nossa, quando eu dei de cara lá com a análise do meu corpo, eu falei, ah, é isso, né? Para Da mim mesma também. forma, da mesma É, forma psicanálise, a gente, antes, para a gente se tornar um psicanalista, a gente tem que ser primeiro analisado ali, o sim, paciente. claro, Porque passar senão pela a experiência, né? gente não vai conseguir lidar com o outro sem cuidar das nossas questões. E uma coisa que me veio aqui, para não esquecer de falar que é muito importante, é que nós somos emoções, né? Somos sentimentos Uhum. e não só pela fala, mas nosso corpo vai manifestar isso. Eu já falei isso, né? Estou repetindo, que nosso corpo vai manifestar, né, em tudo, não só em doenças, mas nas nossas Sim, expressões, nas formas, nas nossas ações, inclusive, né? nossas ações, E eu fiquei muito feliz de saber que o meu corpo veio preparado para fazer o que eu faço. Eu fiquei muito Sim, feliz com isso, sim, né? sim. E outra coisa que eu acho que vai muito de encontro é que assim, tudo que a gente viveu, que está gravado no inconsciente, no corpo, Uhum. e tem uma frase de Freud que eu acho incrível, que é a cura não vem do esquecer, mas sim do lembrar sem sentir dor. Então, as nossas histórias, as nossas vivências que estão no nosso corpo também vêm nos mostrar como é lindo é ser como nós somos, porque isso faz parte da construção da nossa personalidade, Sim. do nosso caráter, de quem nós somos. Então, é importante entender nosso corpo. A gente passou por dores? Sim. Mas e as potências disso que vem junto? E como a gente ressignifica isso para ter uma vida mais saudável? Exato. Porque sem essas vivências, sem o que nosso corpo mostra, o que nosso consciente vai acessando no consciente, a gente não, não iria ter essa construção, né? Que somos nós. Então, não existe o que é pior ou melhor, ruim ou bom. Existe cada um que é único na sua vivência única, né? Exato. Uma situação que é inofensiva para mim, para você pode ser horrível, Exato, sim. A experiência é né? muito particular, né? Muito Muito particular. particular. Então, nosso corpo mostra isso. Exatamente. Olha, eu sou muito grata de você ter aceito o meu convite, Ah, eu que né? sou. Muito grata, porque eu tenho certeza que esse assunto vai ajudar muita gente, vai despertar muitas coisas e muitas pessoas, né? Eu espero que eu tenha explicado bem a formação dos traços, mas eu dei alguns exemplos, mas é bem mais profundo, né? Só para
exemplificar tecnicamente como acontece essa formação, que é no desenvolvimento infantil, juntamente com a formação da nossa mielinização, da nossa coluna. Então, é uma formação em conjunto, aí que vem mente, corpo, emoção. Olha que coisa linda, né? Eu falo que nós somos a marca registrada do divino. Sim. Nós funcionamos divinamente, né? Divinamente. Então, Nosso corpo é morada, né? Morada é da uma nossa mente engenharia, né? e da De nossa primeiro alma. mundo. É uma Nossa, engenharia. perfeito, perfeito, né? Clarice, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, Sim, na verdade, nos né? assistindo e Mas ouvindo. também ouvindo, é verdade. Sim, eu anotei uma frase que depois eu vou falar também, mas eu quero deixar a mensagem para vocês e assim: você, o seu corpo, é perfeito da maneira que ele é. Isso não exclui os cuidados que a gente precisa ter com o nosso corpo, que é importante, físico e emocional, mas nosso corpo mostra para cada um de nós como é lindo ser quem nós somos, de forma única, de forma especial, né? Quantas capacidades e potencialidades nós temos guardadas aqui que às vezes a gente desconhece. A gente fica tão focado às vezes na dor, naquele círculo de dor que a gente não consegue enxergar as coisas maravilhosas que nosso corpo e nossa mente é capaz de fazer, né? Então, se conheçam profundamente, se permitam, né, viver esse processo de autoconhecimento, de análise corporal. O corpo traz resposta, traz histórias sobre você que são magníficas, né? Nós somos o todo, nós É somos o verdade. conjunto, né? E Eu aí eu tenho... vou. Não, depois eu leio a frase. Não, pode ler, depois eu falo. Eu anotei a frase porque eu esqueci, tá? Por isso que eu anotei aqui, eu vou ler para vocês. Que é assim, eu achei muito bonito. Existe uma história escrita no corpo de cada pessoa, a própria história de vida que comunica para o analista e para o mundo uma importante mensagem, que muitas vezes se revela superior à própria mensagem verbal. Então, é o conjunto do verbal com o não Coisa verbal, linda, né? né? É muito Muito lindo, lindo, muito lindo, muito né? lindo. E eu ia falar o seguinte, né? Que o corpo é a casa que a sua alma escolheu. Sim, A sua alma construiu o seu corpo, porque é com lá que ela certeza. se sente bem, né? Exato, Então é aí dentro do seu corpo que a sua alma se sente bem. Às exato. vezes, o ego, que é uma ferramenta para a nossa alma também, às vezes ele quer mandar mais do que a sua alma, mas a sua alma sabe exatamente tudo o que você precisa. Sim. Então, conecte-se. Aproveite todo esse É, ensinamento que a Clarice trouxe para nós. Conecte-se ao seu corpo e seja grato por ele. com certeza. Muito obrigada, Clarice. Que alegria mesmo ter você aqui com a gente, viu? Você vai voltar mais vezes, porque agora eu vou Com certeza. retomando o canal. Eu não vou conseguir fazer toda semana, como eu fazia antes, né? Porque agora estou fazendo um doutorado, então exige bastante de mim. Sim. Mas é importante retomar aqui com vocês, porque é uma alegria levar informações e conhecimento para todos vocês. Isso é Bom, maravilhoso. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. eu que sou grata. Gente, gratidão por vocês nos assistirem novamente. Um beijo no coração. Um beijo. Tchau. Tchau.